Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, em toda a história do teu povo. Amém, Jesus. Boa noite. Boa noite a todos. Paz Cirleia. Paz Pastor Marcos. Paz José Hilton. Paz Gi. Que prazer ter você aqui conosco esta noite. Paz Nilva. Que Deus abençoe. Que bom, amém. Glória a Deus. Como estamos nesta noite? Como vocês estão? Bem? Oi, Elisângela, seja bem-vinda. Mônica, sejam muito bem-vindos. Paz, irmão Alessandro. Paz, Pri. Amém. Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. E a sua bondade, a sua justiça, ela está sobre nós. Ela está sobre as nossas vidas a cada manhã. Ela se renova sobre os nossos corações, sobre cada um de nós. Amém? E hoje quero falar um pouquinho, mais um pouco, né? Sobre Jesus, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Redentor, aquele que vive, aquele que nos amou primeiro, aquele que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, aquele que se entregou por nós, mesmo sem saber se nós o amaríamos, aquele que deu amor sem nada em troca, aquele que não mede esforços para nos alcançar, para nos ter perto dele, para nos ter junto a ele e próximo a ele. Deus é bom e a bondade dele, a justiça dele repousa sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, tirar um tempinho aqui para nós orarmos, a fim de entregarmos essa live nas mãos do Senhor, a fim de que esta boa palavra seja, frutificada em nós. Senhor, diante de Ti, Senhor, nós ministramos, Pai, a Ti nesta noite, Deus, um louvor, no qual, Deus, pedimos que o Senhor venha ser em nós, do qual, Senhor, nós pedimos que venhamos ser semelhantes a Ti, Jesus. E nós queremos, Pai, já Te louvar e Te engrandecer, porque o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. E nós queremos nos entregar nesta noite. Nós queremos, Senhor, nos render aos Teus pés nesta noite. Nós queremos, Senhor, nos prostrar, Deus, diante de Seus pés e reconhecer, Deus, que não somos nada sem Ti. Que não somos, Senhor, nada, Pai. Somos comparados, Deus, a nada se o Senhor não estiver, Senhor, em nós. Deus, porque em Ti, Pai, nós somos justificados, porque em Ti, Senhor, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos perdoados. Tu és, Senhor, o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, o Deus que nos liberta e o Deus que nos transforma. Porque, Senhor, Tu és, Pai, Tu és, Senhor, o início e o fim, o alfa e o ômega, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nada teria sentido, Deus, se o Senhor não existisse. Nada, Senhor, seria possível se não fosse o Senhor. Se o Senhor não cuidasse de nós, se o Senhor não olhasse para nós e não estivesse, Senhor, com o controle das nossas vidas em Suas mãos, o que seria de nós? O que seria de nós? Mas nós pertencemos a Ti. Nesta noite, dizemos que somos Seus e queremos, Pai, ser semelhantes a Ti, Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E todos nós nos tornamos semelhante a algo, semelhante a alguém,
Costumo dizer que nós somos parecidos com quem está à nossa volta, né? Com as 5 pessoas que estão à nossa volta. As primeiras 5 pessoas. Nós vamos desenvolver características semelhantes a essas pessoas. Nós vamos desenvolver hábitos semelhantes aos dessas pessoas. E podemos ver isso nitidamente, né? Na nossa família, né? O casal, né? Começamos pelo casal. Nós nos tornamos semelhantes uns aos outros no decorrer da nossa convivência, no decorrer da nossa vida. E vamos adquirindo, né, as manias, o jeito de falar, o jeito de sorrir, de se comportar. A gente sempre vai aderindo algo um do outro, né? E o né eu adquiri do meu esposo, pastor Marcelo. Ele sempre fala né, no fim das frases dele, mas na hora de pregar ele não fala né, não. Então, assim, acaba que eu adquiri esse né, de ficar toda hora falando né. Então, e essa é uma das coisas que nós aprendemos uns com os outros. E nós nos tornamos semelhantes a essas pessoas. E por estar próximo dessas pessoas. Da mesma forma, se nós queremos nos tornar semelhantes a Jesus, como a palavra dele nos ensina, que devemos ser semelhantes a ele, que devemos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que andar com Jesus. Nós temos que estar perto de Jesus. Nós temos que desenvolver relacionamento com Jesus. E procurar conhecê-lo. E procurar as manias de Jesus, né? Vamos colocar aqui. Procurar se conhecer como Jesus foi, o que Jesus é, para que Jesus veio. E desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. E quando nós nos aproximamos dele, mas nós vamos ser semelhantes a ele. E quanto mais nós conhecemos da sua palavra, mais semelhantes a ele nós vamos nos tornar. Não é mesmo? Você concorda comigo? E eu quero falar nessa noite de uma das características de Jesus, que Jesus tem grandes características. Jesus tem o modelo ideal para nós, seres humanos. Tentar não, deve, né? A palavra de Deus fala que a gente deve procurar ser santo, assim como ele é. Então, que nós venhamos nesta noite buscar ser semelhante ao Senhor. E uma das características que eu quero enfatizar nesta noite é referente à humildade. A humildade de Jesus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de humildade. E a humildade, quando nós pensamos em humildade, logo nos vem à cabeça, né, aquela questão de pobreza, muitas vezes de miséria. E a humildade não é isso, né? A humildade, ela é uma virtude. A humildade, ela não é uma condição. A humildade, ela é um valor. E pessoas que conseguem adquirir essa virtude, esse valor, elas são aprovadas por Deus, aprovadas pelo seu Espírito. A humildade, ela é uma qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, as suas fraquezas, as suas falhas, ou então as suas qualidades, seus pontos, né, que enaltecem ela, mas ela age com simplicidade. Ela age
sem muito alarde, sem muita autoafirmação, tipo, se promovendo, se autopromovendo. Ela vai desenvolver, né? Ela vai assumir com simplicidade, né? E não vai ter lugar para arrogância, para prepotência, para soberba, para o espírito de altivez, para o orgulho. Aonde há humildade, há o reconhecimento das próprias limitações. Se você é humilde, você reconhece que você é alguém limitado, que você é alguém que você vai até certo ponto, mas se acontecer algo em determinado ponto em que você falhou e que você errou, você vai reconhecer. Não, eu sou falho, eu fui falho. Ele vai reconhecer. Pessoas humildes, ela não tem dificuldade em reconhecer que errou, em reconhecer que falhou em determinado ponto, ou em determinada atitude, em determinada falha e posicionamento que ela teve. Aonde há humildade, a doação voluntária, a modéstia e a ausência de orgulho. Então, que sejamos humildes, que procuramos essa virtude, que vamos correndo atrás dessa virtude que está em Cristo e buscar aprender com Ele essa virtude. E eu te convido nesta noite a refletir. E refletindo, que nós venhamos, né, ver que a humildade verdadeira, a humildade que vem dos céus, ela vem do Espírito Santo de Deus. Que vamos reconhecer que a verdadeira humildade está no Espírito Santo do Senhor. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, a humildade, ela é uma virtude que pode ser aprendida. E o maior exemplo de humildade, né, de todos os tempos, se a gente for parar para olhar, estar na vida de Jesus, estar no ministério de Jesus, que sendo Deus, porque Jesus Cristo é Deus, juntamente com o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele veio a esta terra, ele se formou homem, ele se fez carne, ele se esvaziou da sua glória, tornando-se, né, um dos homens e assumindo os pecados de toda a humanidade. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele não se viu como Deus quando ele estava no meio de nós. Ele não se colocou acima de nós. Ele se comportou como homem no meio de nós, mas sendo Deus. O próprio Senhor Jesus nos convida, né? Ele nos convida nessa noite para ser semelhante a Ele. E Ele nos convida para ir até a Ele e aprender dele. Aprender a mansidão e a humildade. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus 11:29. Vinde a mim, todos vocês, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Uau! Deus vai nos fazer aprender, uma vez que nós aceitarmos esse convite de vir até Ele, de chegar até Ele e de permanecer perto dEle, a fim de nós aprendermos, né, da mansidão e a humildade.
Convenhamos que se o Senhor Jesus Cristo, né, o homem mais ilustre do mundo, que veio, que pisou nessa terra, o mais sábio, o homem mais sábio de toda a terra, o mais poderoso, o dono do céu e da terra, porque ele estava lá, queridos, no princípio da criação, como a palavra de Deus fala. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E juntos eles criaram céu e terra, e todos os seres que habitam nela. Esse homem que criou céu e terra, e você, esse homem tão ilustre, este homem tão poderoso, este homem, e ao mesmo tempo Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele disse que era manso e humilde de coração. E nos convida nesta noite a aprender com ele. A aprender que somos, quem somos e que somos homens também, e que passamos também pelas mesmas coisas que ele passou, e se ele passou e ele pôde vencer, nós venceremos. Nós também, ele é humilde, manso de coração, nós também temos que aprender. A humildade, essa virtude, ela pode ser aprendida, ela pode ser aperfeiçoada. Muitos de nós temos até a humildade, mas temos que aperfeiçoar todos os dias. Então, se o Senhor Jesus veio a este mundo e ele se esvaziou de si mesmo, por que nós também não podemos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas próprias razões, dos nossos próprios posicionamentos, dos nossos próprios achismos? Da mesma forma, quem somos nós para rejeitar a esse convite de receber esta virtude que de graça Deus nos dá? A palavra de Deus nos diz, né, que é só pedir e dar-se-vos-á. Pedir ao Senhor a essa virtude, a virtude que vem de quem? Dos céus, virtude que vem da onde? De Jesus. E uma palavra bem interessante a respeito do que nós estamos falando sobre humildade. Quando Jesus ele fala da parábola do fariseu e do publicano. E essa palavra ela se encontra em Lucas. Em Lucas 18, do versículo 9 ao 12. Que ele vai nos dizer, né? O Senhor Jesus vai nos contar nessa parábola 2 homens que foram orar no templo. Um era fariseu, o religioso, e o outro era o publicano, o cobrador de impostos. O fariseu que orava, né, arrogantemente, se considerando melhor do que o outro, ele se achava, o fariseu daquela época, ele se achava o crente, o melhor crente, que conhecia tudo, que tinha todo o conhecimento, que tinha toda a sabedoria. Eles eram os santarrões das épocas. E eles eram aquele tipo de pessoas que todo pai de família queria que seus filhos se casassem. Por eles se mostrarem pessoas que tinham autoconhecimento. E se nós formos adiante da parábola, Jesus vai dizer que quem foi aprovado diante de Deus? O fariseu, conhecedor de toda a palavra, mas que não vivia ela? Ou o publicano, que se humilhou diante do Senhor e reconheceu as suas fragilidades, e reconheceu as suas fraquezas, e foi lá e, Senhor, me perdoe. Ele foi aprovado diante do Senhor, reconhecendo os seus pecados diante de Deus, e ele foi aceito diante do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer lá,
Lá, aqui em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 ao 12, vai nos dizer assim, na tradução da Bíblia, a mensagem: para alguns que se julgam bons, estavam satisfeitos com a condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo mais simples. Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros ou como este comprador de impostos. Sabe que jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, o publicano, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você anda por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Uau! Que boa palavra! Então, que venhamos aprender com Jesus este princípio, essa virtude de humildade, de reconhecer quem somos realmente diante de Deus, quem somos realmente interiormente. Muitas vezes nós nos julgamos humildes, pessoas boas, pessoas de boa conduta, mas que no seu interior você não é. Você tem desenvolvido problemas com orgulho, problemas com problemas de submissão, problemas de reconhecer que você erra, de reconhecer que você é falho, de reconhecer que você tem as suas fraquezas. E muitas vezes você se julga uma pessoa correta. Muitas vezes você se julga como fariseu aqui, uma pessoa religiosa, uma pessoa que cumpre todos os parâmetros que a Bíblia diz que temos que seguir. Muitas vezes não estamos. Pessoas que se julgam humildes, elas já cometeram um erro. Pessoas que se julgam humildes, elas já cometeram um erro. O que vai testar a nossa humildade é quando nós estivermos com uma posição de poder. Quando nós tivermos poder, aí vai ser testada a nossa humildade. Aí é que vai ser testado se nós somos humildes ou não. E como como eu falei lá no início, como nós Jesus, querendo se tornar semelhante ao Senhor, semelhante a Jesus. E como eu faço isso? E como eu vou aprender a ser humilde? E como eu vou aprender a ser simples, ser compreensivo, me esvaziar de toda a minha razão, de deixar a minha razão de lado? Queridos, pessoas que querem sempre ter razão, elas sempre vão trazer confusão. Pessoas que querem sempre ter razão, elas vão causar confusão. Então, que possamos ter paz ao invés de razão. Que possamos exercer a compreensão, a passividade, a mansidão. Conhecendo a Jesus, né? Conhecendo a Jesus, que sou humilde de coração. Ele fala: vinde a mim e conheceis de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade
A humildade, ela vai te fazer ser aprovado por Deus. A humildade que está no Senhor Jesus vai fazer você ser aprovado por Deus. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, com o orgulho. Porque o nosso orgulho, ele mata a nossa comunhão com o nosso Deus. O nosso orgulho nos afasta do Senhor. O nosso orgulho nos afasta de Deus. E uma das coisas que Deus fala a respeito disso está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, que diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestíveis de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que palavra! Então, que nós venhamos, tomar muito cuidado com essa questão de orgulho, de soberba, de espírito de altivez. Ela vai nos afastar do Senhor Jesus. E uma vez que nós estamos afastados dele, nós não nos tornamos semelhantes a ele. Nós só vamos nos tornar semelhante a alguém ou a algo se nós buscarmos estar próximos, se nós buscarmos ter uma comunhão todos os dias. Precisamos aumentar a nossa consciência de que nós somos merecedores da bondade e da graça do Senhor e da sua misericórdia, porque a própria palavra dele vai nos dizer: as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Mas o favor e graça é o quê? Favor imerecido. Mesmo que nós temos nos comportamos, de maneira que desagrada o Senhor. Mesmo que nós nos colocamos melhores do que os outros, olhamos os outros com os olhos, de cima para baixo, e mesmo que nós desmerecemos a outras pessoas, mesmo que nós praticarmos o orgulho, a soberba, o espírito de altivez, Deus vai nos amar. Deus vai exercer a misericórdia, a graça e o favor dele merecido. Mas que nós possamos mudar de fase, mudar de rota, a fim de quê? De nos tornarmos semelhante a ele, porque ele não nos quer do jeito que nós estamos. É como ele fala: a boa obra que ele começou em nós, ela é aperfeiçoada todos os dias. Precisamos compreender que nós somos pecadores e que somente pela bendita graça de Deus alcançamos a salvação, e que nos levará a reconhecer o nosso real lugar no plano da redenção dele. Não temos méritos próprios e nem justiça própria. Logo, não nos cabe em nós sentimento voltado para o orgulho ou para o merecimento. O único que poderia nos julgar, o único que poderia nos subjugar e condenar a todos pela autoridade da sua posição e origem era o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não fez, queridos. Ele não fez, pelo contrário. Pelo contrário, ele se entregou por nós, a fim de que nós fôssemos salvos, a fim de que nós fôssemos redimidos de nossos pecados. Ele veio como o mais digno, ele veio como o mais indigno entre os homens, e nasceu de família pobre, o nosso Senhor Jesus. Ele cresceu em cidade e em região pobre e declarou que não estava preocupado com os bens e riquezas, que não tinha onde reclinar a cabeça. No entanto, ele era o próprio Deus. No entanto, ele era o dono dos céus e da terra.
E isso sim, queridos, que nós temos que encarar como verdade, como verdadeira humildade. Isso sim, que nós temos que ter como exemplo e trazer para dentro de nós, e trazer para dentro das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos relacionamentos entre marido e mulher, entre filhos e pais. Tem tudo. Muitas vezes, ter tudo, ser grande, muitas vezes isso vai confundir as nossas mentes, confundir aquilo que a gente pensa que pode ter, que tá nas coisas. Muitas vezes nós temos coisas que nos envolve e que nos coloca em posição e estar no alto. E aí é onde que nós temos que provar que somos humildes. É aí aonde que nós vamos ser provados se nós somos humildes de coração. Se temos aprendido com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos diz que temos que aprender. Assim, nós temos que nos esvaziar da nossa própria razão. Nós temos que ter um coração voltado para Jesus, a fim de que Ele complete esta boa obra que Ele tem completado em nossas vidas. Nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que negar os nossos próprios sentimentos. Nós temos que negar as nossas próprias vontades. Nós temos que negar os nossos próprios posicionamentos. Nós temos que negar a fim de nós amarmos e aceitarmos uns aos outros. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha tudo. Ele era grande. Ele é grande. E mesmo assim, Ele veio para nos servir. Ele veio para lavar os nossos pés. Ele veio para oferecer a sua vida. Ele veio para nos salvar. Ele veio e Ele negou a si mesmo. Ele negou a si mesmo para nos doar salvação. Para nos doar perdão pelos nossos pecados. Nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus hoje que a verdadeira humildade vem dele. Que a verdadeira humildade está nele. E esse é o convite do Senhor todos os dias para nós. Como eu li lá no início, vinde a mim. O Senhor diz, vinde a mim. Vinde a mim. Deus quer que nós venhamos a Ele todos os dias. Todos os dias Deus quer que nós bebemos da água que nunca cessa. Da água que sempre se superabunda. Que nós viemos nos permitir ser quebrados nessa noite por paradoxos, por autoconhecimentos que nós achamos que muitas vezes somos conhecedores, a fim de que Ele venha completar o novo dele sobre as nossas vidas, a fim de nós aprendermos dele e nos tornarmos semelhante a ele. Que nós vemos nos humilhar diante do Senhor. Que nós vemos nos humilhar diante da presença dele. Diante do altar dele. Porque quando nós nos colocamos debaixo da potente mão dele, quando nós nos humilhamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem e completa, tudo que nos falta é o princípio de alteridade. Tudo que nos falta dentro de nós, Jesus Cristo vem e completa em nós. Quando nós nos humilharmos diante dele, ele vai nos exaltar. Muitas vezes, a parte de se humilhar para muitos é fácil. Para muitos é fácil se humilhar. Mas quando chega a parte dela ser exaltada, ela não sabe lidar muito bem. Mas Jesus Cristo, ele quer fazer de você uma obra perfeita,
um ser perfeito, um ser cada vez mais semelhante a Ele. Que os nossos olhos venham ser como os olhos do Senhor, cheios de amor, cheios de compaixão, cheios de compreensão, cheios de amabilidade. Que o nosso coração venha sentir a mesma compaixão que Ele sente. Que nós venhamos nos mover como o Senhor Jesus Cristo se move. Que nós venhamos espelharmos, quando nós vemos olhar no espelho, nós vemos ver o brilho do Espírito Santo dele sobre nós, a fim de nós fazermos as boas obras que ele nos colocou, que ele nos confiou para fazer. Não se perca em se posicionar, em ser uma pessoa autossuficiente, em ser uma pessoa que sabe de tudo, que já conhece tudo e que não precisa de ninguém. E como diz aqui a parábola do fariseu, ele julgava todos, ele olhava de nariz empinado para todo mundo, dizendo que todos eram ladrões, que todos eram trambiqueiros, que todos eram adúlteros. Ele se comparava melhor do que todas essas pessoas. Ele auto se enganando, porque Jesus Cristo veio para essas pessoas. Jesus Cristo veio para aquele que estava perdido. Não se coloque em cima das outras pessoas. Não se ache melhor do que outras pessoas. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se colocou lá embaixo. Ele veio para nos servir. Outrora, ele de que tinha que ser servido. Pois sendo Deus, pois sendo, o Senhor, o dono do ouro e da prata, ele tinha todos os motivos para ser como um fariseu. Ele tinha todos os motivos para dizer, você é um simples mortal. Você é um pecador. Eu sou filho do rei, eu sou filho do dono do céu e da terra. Mas não, ele não fez isso. Pelo contrário, ele amou, ele cuidou, ele zelou, ele entregou o que ele mais tinha de precioso, a vida. Ele negou a si mesmo, ele sofreu todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todas as nossas fraquezas. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a injúria, toda a sujeira do mundo. Ele levou sobre as costas dele naquela cruz. Ele sofreu morte de cruz por mim e por você. O orgulho, ele não vem de Deus, não vem do Espírito Santo de Deus. Permita que você seja moldado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Permita que as qualidades e as semelhanças de Cristo Jesus estejam dentro de você, a fim de que nós vivemos o verdadeiro evangelho dele, a fim de nós nos tornarmos semelhantes a ele, a fim de vivermos aquilo que ele tem para cada um de nós. Que nós venhamos reconhecer em Deus as nossas fraquezas, as nossas falhas. Que nós venhamos diante de Deus reconhecer que somos falhos e pecadores, como fez o cobrador de impostos. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu: Senhor, eu errei. Senhor, eu sou falho. Mas me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude, Senhor. Me ajude a me tornar um ser melhor. Me ajude, Deus. Reconheça as suas fraquezas diante do Senhor nesta noite. Reconhecer fraquezas não é uma falha, não é um bicho de 7 cabeças. Reconheça diante do Senhor quem você é de verdade. Reconheça a fim de que ele molde você e coloque no centro do querer dele. No centro do querer, da vontade dele. Porque quando nós reconhecemos quem somos verdadeiro diante do Senhor, a gente vamos estar blindados de nos tornarmos pessoas orgulhosas, de nos tornarmos pessoas soberbas, de nos tornarmos pessoas altivas, pessoas autoindependentes, pessoas que acham que não precisam de ninguém.
Nós vamos estar livres de sermos pessoas com o nariz em pé, que acha que é melhor do que todo mundo. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas em Deus, nós abrimos o caminho a fim de que nós sejamos simples, humildes e mansos de coração, assim como o Senhor Jesus Cristo fez. A palavra de Deus ele fala, né? Vinde a mim. Vinde a mim, o convite dele é vinde a mim, a fim de que eu possa cuidar de você, a fim de que eu possa ser o seu Senhor, a fim de que você se torne semelhante a mim. Vinde para perto de mim, a fim de que você seja perfeito, porque o Senhor nos fez para sermos perfeitos, Ele nos fez para sermos santos. Nós somos santos, queridos, santos lutando contra o pecado. O pecado vem todos os dias bater a nossa porta, mas nós temos que ser fortes, resistir, ser perseverantes. A palavra dele, resistir, a palavra dele nos fala, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Que possamos nos posicionar com vestes de humildade e entender que a verdadeira humildade vem do Senhor, que a verdadeira humildade vem do Senhor. E se nós não nos estamos tornando humildes, se nós não somos semelhantes ao Senhor Jesus, é porque nós nunca o conhecemos. É porque nós nunca o conhecemos. Nós nunca tivemos um relacionamento de intimidade com Ele. Simplesmente nós só somos conhecidos. Simplesmente você conhece ao Senhor. Simplesmente você só é um conhecido de Deus. E Ele não quer ser seu conhecido. Ele não quer ser uma pessoa que você vê de vez em quando. Ele quer ser a pessoa que mora dentro de você. Ele quer ser as pessoas que estão próximas de você. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu amigo a fim de que Ele possa conduzir a sua vida, a fim de que Ele possa direcionar os seus caminhos, a fim de que Ele possa fazer de você aquilo que você tem que ser. E sendo assim, o Senhor Jesus, o nosso exemplo, né? O nosso exemplo de vida, o nosso exemplo que temos que seguir, que temos que ir avante. Não é nós que temos que dizer não. Não é nós que temos que dizer não ao convite dele. Diz sim ao convite dele nesta noite, a fim de nos tornarmos semelhantes a ele, a fim de nos tornarmos semelhantes a aquilo que a palavra dele diz que nós temos que ser. A humildade vai nos trazer a graça. Nós vamos ser agraciados pelo Senhor. Nós vamos ser aceitos pelo Senhor. Nós vamos herdar os céus. Herdar aquilo que Ele nos diz que está preparado para nós lá nos céus. Amém. Então, que o Senhor venha completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. E que você se deixe ser aperfeiçoado por Ele. E que você venha aprender essa virtude, humildade. A humildade, ela é uma virtude e ela pode ser aprendida diariamente. E que você venha reconhecer em Deus que você precisa ser melhor. Que você precisa ser melhor a cada dia. Que a cada nova manhã nós venhamos reconhecer que somos falhos, que temos fragilidades, que somos pecadores sim, que somos dependentes sim do Senhor e que as nossas limitações nós temos sim e muitas vezes elas nos fragilizam e nos faz pecadores, mas quando nós reconhecemos em Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, a fim de que Ele venha nos corrigir, nossa visão, né? O nosso entendimento, o nosso ser será moldado por Ele. E nós vamos crescer
confiar e descansar no Senhor, a fim de que o Espírito Santo dele complete a boa obra que ele tem sobre nós. Nós somos feitos, sim, de barro. Como eu falei na terça-feira, nós somos feitos de barro, queridos, para sermos aperfeiçoados. Que nós possamos ser barros úmidos, a fim de que o Senhor Jesus possa nos moldar. E a fim de que ele insira em nós todas as características dele. A fim de que ele insira em nós toda a personalidade dele. A fim de que nós possamos ser refeitos por ele. E nos tornarmos a cada dia ser semelhantes a ele. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor ministrou sobre a minha vida, sobre o meu coração. E eu quis compartilhar com você nesta noite. Que nós nos possamos nos colocar sempre à disposição do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos nos colocar sempre à dispensação do Espírito dele, a fim de que ele possa nos moldar e nos refazer quantas vezes nós formos necessários para nós nos tornarmos semelhantes a ele. Amém? Que você esteja com essa palavra no seu coração, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, que ele renove suas forças, que ele seja contigo e que você se torne semelhante a ele, em nome do Senhor Jesus. Pai, diante de ti, Senhor, eu entrego, Deus, as nossas vidas diante do seu altar. Eu entrego, Senhor, o nosso coração. Deus, eu entrego, Senhor, as nossas falhas. Deus, nós reconhecemos em ti, Senhor, que nós somos humanos, que somos feitos de barro, e para que o Senhor venha nos moldar, a fim de, Senhor, de que venhamos ser, Senhor, aquilo, Deus, que o Senhor sonhou um dia para nós sermos. Mas que muitas vezes, Deus, nós temos deixado, Deus, de viver, Senhor, conforme a sua palavra nos diz que temos que ser. Então, Pai, que o Senhor venha, Pai, completar a boa obra que o Senhor começou em nós. E que o Senhor venha, Pai, tirar todo espírito que resiste, Senhor, à sua presença. Todo espírito, Senhor, que resiste, Deus, à sua boa palavra. Que o Senhor venha nos tirar todo espírito de arrogância, todo espírito de altivez, todo espírito de soberba e de orgulho nos nossos corações. Mas que nós possamos nos vestir de graça. Que nós possamos nos vestir, Senhor, de vestes de humildade. De vestes, Deus, de mansidão. Senhor, da sua presença. É o que eu te peço nesta noite. É o que eu te peço, Pai, nesta hora. E que a sua presença venha ser, Senhor, conosco todos os dias. Que o Senhor nunca nos deixe jamais. E eu sei que o Senhor nunca nos deixará. Então, Senhor, vem ser sobre nós. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos dê uma boa noite e que o Senhor, venha ser o nosso Senhor, que o Senhor venha ser o nosso exemplo a ser seguido todos os dias e que nós possamos viver, Senhor, o seu evangelho na sua essência. Que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos, Senhor, estar seguindo firmes para o alto, que é o Senhor Jesus. Que olhamos para ti, que voltemos os nossos olhos para ti. E que nós possamos nos espelhar sempre em ti. Que possamos, Senhor, viver da tua boa palavra. Que possamos nos alimentar da sua boa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. E amanhã às 9 horas, live novamente. Às 15 com a pastora Elaine. À noite com o nosso pastor Marcelo. Nós temos a nossa página no YouTube, queridos. Se você não se inscreveu ainda, que você vá lá, se inscreva. Lá também estão as outras palavras. Se vocês quiserem, tá lá disponível para vocês ouvir. E está aí o convite, amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite e até amanhã.